Olá, amigos e amigas do canal, sejam todos bem-vindos novamente. Estou aqui para relatar para você duas projeções. Eu ia falar três, mas teve uma que foi semi-lúcida, então, e não teve nada assim chamativo, então não vou comentar, né? Mas antes de fazer os relatos, eu quero avisar para uma amiga inscrita do canal, Edna Tavares, que fez uma pergunta interessante em um dos meus vídeos lá, onde eu trato da questão da ansiedade também. E ela fez uma pergunta muito interessante e engraçada em partes, né? Que foi o seguinte, eu acredito que nesse vídeo eu tinha comentado que eu tinha saído do corpo e ficado no quintal da minha casa, tudo. E no comentário dela ela pergunta: mas você saiu e ficou no quintal e tudo. Quando eu sair, eu quero sair e ir para colônias, ir para outros lugares, aprender coisas, chamar o mentor e ele vir. Então, minha amiga, ai, eu tô rindo porque é esse o objetivo de todo projetor, entendeu? É quando ele sair, ele ir para colônia, ele ir para lugares maravilhosos, ele aprender coisas, ele sair, ter o mentor sempre do lado ali para orientar, né? Ter revelações úteis ali para ele. Então, essa é a intenção de todo projetor. Todo mundo que pratica projeção e todas as pessoas que saem do corpo consciente, elas querem isso, e eu quero isso, né? Porém, não funciona dessa forma. Pelo menos até onde eu aprendi, não é bem assim. Tem até uma live onde nós gravamos, eu e os outros amigos da live, nós gravamos que a gente comentou da primeira projeção, nossas primeiras projeções astrais. E ali a gente relata o quão difícil foi e a gente cria expectativas e quando a gente tem a experiência ali, não é aquilo tudo. E tem os motivos por que isso acontece. Tem esses motivos por que isso acontece. Os amparadores, realmente, eles estão ali com você, mas eles estão numa frequência diferente. Então nós precisamos sutilizar nossas energias, tá? Para poder ver o amparador, porque para ele densificar a energia dele, para se tornar visível para a gente fora do corpo, é um desgaste energético muito grande. Então o trabalho ele é constante. O fato de sair do corpo não significa que a gente já vai para onde a gente quer, que a gente chamou o mentor e ele aparece, sabe? Quem dera se fosse assim, minha amiga. Mas vou dar um exemplo. Teve algumas vezes que eu fiz pirraça, né? Igual criança. Eu saí do corpo, sentei no chão no quarto e falei assim: eu não vou sair daqui enquanto meu mentor não aparecer. Não vou sair, eu só vou sair do quarto se o mentor tiver para me ajudar a fazer alguma coisa. E adivinha o que aconteceu? Ele não apareceu. Então, assim, mas eu acredito que ele estava em algum lugar observando tudo. Outras vezes, eu estava preso no corpo em catalepsia projetiva e eu pedi ajuda ao mentor e eu senti a mão me pegando no meu braço e me tirando fora do corpo. Mas eu não via o amparador. Mas ele estava ali, ou seja, foi para ele mostrar: olha, eu estou aqui, mas eu ainda não posso me revelar, ou eu não posso aparecer hoje para você, ou você não está sutil o suficiente. Então tem vários fatores que podem influenciar nessa questão, tá, minha amiga? Pode pegar os relatos. Geralmente as pessoas postam os relatos que são os que aconteceram alguma coisa bem diferente. Mas eu acredito que todo mundo que sai do corpo tem projeções bem básicas também, sabe? E não é porque a projeção você ficou dentro do quarto ou ficou no quintal que ela não tem muito valor. Pelo contrário, ela tem muito valor, porque você está reconhecendo o ambiente que lhe é peculiar primeiro. E não um ambiente extrafísico, estranho, para você se adaptar com esse ambiente. Um exemplo disso foi uma projeção que eu tive. Teve uma que eu tive, eu estava mais ou menos uns 70% lúcido, não estava muito lúcido. Mas eu estava lúcido para saber que estava numa projeção, porém eu não estava tendo controle total da projeção. E eu não gosto muito quando é assim. Eu gosto de ter o controle ali, saber que eu vou andar para um lado, eu vou para o outro.
Nessa projeção, estava eu e mais uma pessoa, acredito que deveria ser amparador, não sei, ou alguém que estava comigo ali. Fomos voando até a casa de um conhecido meu. Chegamos na casa desse conhecido, que mora ali perto. Ele mora no segundo andar, não sei, alguma coisa assim. Chegamos lá, ele saiu e me viu, e ele também estava fora do corpo, mas ele não estava lúcido. E aí eu falei, vem cá que eu vou levar você para dar uma volta. Aí peguei ele no braço e fui voando com ele pela rua e mostrando para ele como é estar fora do corpo. Ele achou muito interessante, muito legal. Acho que ele não lembrou mesmo, porque é um conhecido, eu não vejo com frequência. E logo em seguida eu retornei para o corpo físico. Ok. A outra projeção que eu tive, que eu achei muito interessante, olha só, e essa foi só dentro do meu quarto, eu não saí do quarto. Aconteceu o seguinte, eu fiz os exercícios antes de dormir, só que para eu fazer esse exercício aconteceu uma coisa engraçada. Eu estava querendo saber qual era o melhor horário para eu sair do corpo. Não quer dizer que esse horário funciona para todo mundo, tá? Mas para mim, eu queria saber qual era o melhor horário para sair do corpo ali. Eu dormi, fiz meus exercícios, dormi. Eu acordei naquele estado hipnopômpico, né? Quando você está voltando do sono e fica aquele meio zonzo assim. E eu estava escutando uma voz falando na minha cabeça, falando assim: acorda às 5 da manhã. Você tem que acordar às 5 da manhã. E ficou repetindo: você tem que acordar às 5 da manhã. E à medida que eu ia despertando no corpo físico, essa voz ia diminuindo, mas eu tentei prender ela, mas não consegui, ela foi acabando. Então, o que aconteceu foi o seguinte: eu coloquei o despertador para despertar às 5 da manhã, despertou no outro dia, né? Despertou, eu tava com muito sono ainda, falei, não vai dar. E outra também, nem sei que voz que é essa que falou comigo, não sei se é amparador, não sei se é espírito zombeteiro, só querendo fazer hora comigo. Larga esse trem pra lá, não vou. Se for espírito bom mesmo, ele vai dar outro sinal, vai vir uma confirmação. E foi dito e feito. O que aconteceu no dia seguinte, que eu não pus o despertador, eu acordei, quando eu peguei o relógio, acordei sem sono nenhum, eu simplesmente fiz isso aqui, ó. Abri os olhos, sem sono, totalmente recarregado, tudo. Peguei o celular, quando eu olho as horas, que horas eram? 5 horas em ponto da manhã. Aí eu falei, tem coisa aí. Esse trem nós vamos ter que olhar direito. Aí fiz os exercícios para sair do corpo. Quando eu fiz os exercícios, eu acabei, virei pro lado e fiquei concentrando nessa tela preta na frente, tentando ver lá no fundo, né, o mais profundo que eu conseguisse. Fiquei ali alguns minutos, de repente minha visão abriu, eu vi que eu ia começar a adormecer, aí minha visão abriu, a clarividência abriu toda assim, né, a visão astral ou clarividência, abriu toda assim, eu comecei a ver o quarto todo, e meu quarto eu durmo no breu, então se eu estou vendo é porque eu estou vendo com a visão extrafísica. Eu vi o quarto todo, eu falei, opa, ou eu tô fora do corpo já, ou aí o que eu fiz? Eu tentei levantar, e eu levantei sem dificuldade alguma. Levantei da cama e fui andando devagar, e eu estava com uma repercussão do cobertor enrolado no meu corpo, porque eu estava dentro da atuação do cordão de prata ainda. Eu fui caminhando no quarto bem devagar, olhei algumas coisas diferentes no quarto, e bem lúcido, 100% lúcido, totalmente no controle. E aí eu comecei a andar e falei, agora eu vou sair bem devagar. Fui andando em direção à porta, só que como eu estava perto da área de atuação do cordão de prata, que é uns 3 metros mais ou menos, eu estava dentro desse campo, se você sente a ressonância do corpo físico. E eu senti que eu estava com a boca muito seca. E fora do corpo eu fiz um esforço para salivar. E fiz assim. Quando eu fiz isso, eu chamei a atenção do corpo físico e ele me tracionou de volta. Só que antes dele me tracionar, tudo foi diminuindo a intensidade, foi ficando escuro e eu fui retornando para o corpo. Esse retornar foi onde aconteceu um fenômeno maravilhoso comigo, que eu não retornei de uma vez, nem de forma abrupta. Eu fui encaixando no corpo lentamente, assim, descendo, encaixando lentamente. E a sensação que eu tive, para exemplificar, que é o que mais parece, a sensação é quando você está no elevador e você aperta o elevador para descer. E aí ele dá aquela descida assim de uma vez assim, e aí você sente aquela sensação esquisita, né? De gravidade.
deu essa sensação, eu estava escorregando ao mesmo tempo que eu senti uma descida, assim como se fosse no elevador, e eu falei, não vou ter medo, vou deixar isso acontecer. Aí foi, como eu deixei, eu não assustei, aconteceu esses fenômenos, eu fui encaixando e eu fui sentindo a energia do corpo físico, a energia do corpo astral acionando o corpo físico. Aí minha mão astral foi encaixando na mão física. Quando minha mão astral foi encaixando na mão física, eu fui sentindo a energia astral começando a ativar a mão física. Então eu senti essa energia, a transposição do plano astral para o plano físico. E eu fui sentindo aí uma mão encaixou com essa sensação, veio a outra devagarinho, encaixou, aí minha cabeça encaixando também devagar, e eu tendo essa transposição. Então foi maravilhoso. E devagarinho, aí eu fui voltando assim, fui abrindo os olhos e sentindo ainda aquela energia assim, acabando de atuar no meu corpo físico. E aí eu despertei e falei, nossa, que maravilha de sensação. Eu ainda não tinha tido essa sensação fora do corpo. Geralmente eu voltava e já abria o olho. Não de forma abrupta, mas voltava assim, já abri o olho e estou fora do corpo. Sentia às vezes o encaixe, mas muito rápido. Não com todas essas sensações. Então é isso. Fica aí a dica para minha amiga Edna Tavares, tá? Continue praticando, continue treinando. O mentor chama, mas não é sempre que ele vai atender. Ele não está ali para atender aos nossos caprichos, tá? Nós temos as questões que eles querem que a gente desenvolva. E para isso a gente precisa estudar e praticar bastante. Eu sei o quanto que eu tenho que me dedicar mais, o quanto que eu tenho que estudar, o quanto que eu tenho que modificar minhas atitudes, meus pensamentos, meus sentimentos. Eu tenho que trabalhar muita coisa ainda em mim, tá? Mas é isso aí, minha amiga. Grande abraço para você e para todos. Até a próxima.